Olá, eu sou o Bispo Samuel Alves e você está num programa da Rádio Deuseana, da região Centro-Oeste, programa Encontro com a Palavra, um momento em que eu e você meditamos juntos sobre a Palavra do Senhor. Você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp 62 98652 2063 e também pode entrar em contato conosco através do e-mail radioidbweb@gmail.com. Estamos no site www.radiodeuseanarco.com.br. Esse programa vai estar gravado no YouTube e também vai ao ar via Facebook. E você pode acompanhar os programas da Rádio Deuseana pelo aplicativo Radiosnet, que você encontra tanto na Apple Store quanto na Play Store. Baixa o aplicativo, quando ele estiver instalado, clica na lupinha e na busca coloca Rádio Deuseana. E aí você vai poder ouvir todos os nossos programas e em todo o tempo ter algum conteúdo importante para a sua vida espiritual, como músicas, notícias e muito mais. Tá bom? Eu quero hoje propor que discutamos sobre o retorno ao primeiro amor. Te convido a orar sobre esse tema. Glorioso Deus, buscamos a Ti pedindo Tua graça para que possamos compreender a Tua palavra e aplicá-la às nossas vidas. Que muitas outras pessoas, Senhor Pai, possam ser abençoadas com esta palavra, como já tens abençoado a minha vida. No nome do Teu Filho, oramos, Senhor. Aleluias, eu quero falar com você sobre o retorno ao primeiro amor. É um tema muito interessante e se você quiser abrir sua Bíblia, nós vamos ler em Apocalipse, no capítulo 2, os versos 4 e 5, e eu vou colocar na tela para você esse texto. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonastes o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Você conhece esse texto. Não é um texto muito difícil de se encontrar. O texto foi ditado pelo próprio Senhor Jesus Cristo a João. E nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, o Senhor Jesus dita 7 cartas. As cartas às 7 igrejas, que estão nos capítulos 2 e 3. E elas representam principalmente características do cristianismo em épocas distintas. Desde a primeira carta, Éfeso, que abandonou o primeiro amor, essa é a falha grave da igreja, até a última, Laodiceia, que tinha Cristo do lado de fora, há uma crescente apostasia, um abandonar consciente das verdades da fé. Isso é terrível e a gente precisa meditar sobre isso, porque desde a igreja modelo, que foi a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja de Jesus na Terra, ela não tem ganho, ela tem perdido características. À medida que o tempo vai passando, nós vamos de algum modo nos aproximando mais do mundo, nos tornando, de modo geral, uma igreja mais apóstata. É claro que essas características, elas não são características absolutas na vida de todas as igrejas, porque em todo o tempo também há igrejas com características da igreja de Éfeso, de Esmirna, de Filadélfia e assim por diante. Mas a característica do tempo, por exemplo, naquele primeiro tempo, a igreja do primeiro século, dos 3 primeiros séculos, tinha uma característica muito voltada para essa igreja de Éfeso. Como a nossa tem uma característica muito voltada para a igreja de Laodiceia. Mas os avisos estão na Bíblia exatamente para que eles não se cumpram em nossas vidas. Então, uma igreja atenta, uma igreja vigilante, não precisa necessariamente ter as características da igreja de Laodiceia e nem da igreja de Éfeso, aquelas características negativas, né? Então nós precisamos compreender o texto bíblico como advertências, para que os mais vigilantes estejam atentos e não entrem
nas situações que são criticadas pelo Senhor Jesus Cristo nestas cartas. Essas cartas também servem para nos falar que a ideia de garantia da salvação é algo complicado, pelo menos nos moldes que alguns querem colocar. A Bíblia, os apóstolos são explícitos em dizer que sim, nós podemos sim ter garantias de salvação na medida em que fazemos valer os princípios em nossas vidas. Mas nada que se possa dizer, não, você pode largar para lá que você já é salvo. A Bíblia não apoia esse princípio. Tanto é que nas cartas ditadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo a João, há várias recomendações de cuidados. Pois bem, então essas realidades proféticas foram dadas aos fiéis como avisos, para que não suceda assim em suas vidas. Estou dizendo então de quais vidas? Da minha, da sua, de nossas vidas, se estamos dentro desses fiéis, né? Por isso a beleza do apelo que Jesus faz aqui e que deve ser ouvido por cada um de nós. Voltar às práticas das primeiras obras, que é, acima de tudo, um apelo qualitativo, obras que expressem o primeiro amor. O problema da igreja de Éfeso não era a quantidade de obras ou a ausência de obras, mas obras sem qualidade. Isso implica em dizer que eu e você temos que vigiar para que nós tenhamos obras e tenhamos obras de qualidade. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Bem, a questão colocada aqui é a questão do abandono do primeiro amor. E nós sabemos, nós precisamos amar a Deus, mas amar de um jeito qualificado, ou seja, amar acima de todas as coisas. Olha o desafio. O texto bíblico nos diz lá em Lucas 10, 27, e eu vou posicionar aqui para você poder acompanhar comigo. Lucas 10, 27, para quem quer acompanhar o texto, está aqui, ó. E ele replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E então Jesus lhe afirmou: respondeste corretamente, faz isto e viverás. Essa resposta foi a resposta dada por um doutor da lei. E Jesus autentica isso. Jesus diz: ó, pois é isso mesmo. E aqui está o fundamento legítimo da fé evangélica: é amar ao Senhor Deus de todo o nosso coração. Uma pergunta que eu e você precisamos fazer é a seguinte: nós temos amado a Deus de todo o nosso coração ou nós temos amado a nós mesmos? E muitas coisas que chegamos a fazer para Deus, na verdade, o objetivo é que nós, de algum modo, sejamos abençoados. Uma coisa que é interessante, eu vou usar como exemplo o dízimo. Quantas e quantas pessoas não são fiéis na entrega dos dízimos, sob o pressuposto de que entregando o dízimo ele vai ser abençoado? E aí, qual é a figura central no dízimo? Deus, na medida em que nós trazemos os dízimos como demonstração de gratidão a Deus, de reconhecimento do que Deus tem feito por nós, ou nós próprios, quando nos colocamos como objeto da bênção de Deus. Então alguém pode dizer assim: mas é errado eu pensar em ser abençoado? Eu te diria que deve ser revisado o conceito de você estar no centro, de você ser a razão da entrega do seu dízimo. Por quê? Porque Deus precisa estar no centro, ele precisa ser amado acima de todas as coisas. E aí a gente precisa pensar: abandonar este amor que coloque Deus acima de tudo, é fatal, por mais sinceros que sejam os objetivos. Estamos falando do motivo, da razão que deve estar em cada ação, em cada omissão, em cada palavra, em cada pensamento que deixamos nos mover. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças, de todo o entendimento. Eu me sinto desafiado por esse texto, porque esse texto me leva a fazer revisões constantes.
quantas e quantas vezes o motivo sou eu. Quantas e quantas vezes o motivo é você. E nós precisamos de ajuda de Deus nisso. Em tudo que somos ou fazemos, deve haver uma motivação maior, que é o nosso amor ao Senhor. Se você vai ou não ao seu culto, à sua igreja, se você faz ou não aquele evangelismo, se você pratica ou não, seja lá qual for o ato, qual for a obra, a motivação precisa ser seu amor por Deus, seu zelo para com Deus. Na conversa de Jesus com Pedro, que está registrada lá em João, no capítulo 21, o amor foi apresentado como a razão para o trabalho. Isso vale para todo e qualquer trabalho ofertado a Deus. No entanto, nem sempre funciona assim, né? E às vezes nós não amamos o suficiente para de fato trabalhar. Me preocupa muito que algumas igrejas são constituídas de plateias e não de trabalhadores. E hoje é muito crescente a ideia de igrejas que não cobram muito, que não incentivam muito. Me preocupa até como nós, pastores, vamos prestar contas das vidas que nós temos por função capacitar para o ministério, conforme está lá em Efésios, né? Deixa eu abrir aqui para a gente ler junto. Efésios, no capítulo 4, versos 11 e 12. Deixa eu colocar para você. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o propósito. A gente precisa ter atenção aqui. O propósito é esse aqui, ó, com o propósito de que aperfeiçoar os santos. Para quê? Para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Tem um propósito na forma como Deus busca trabalhar em nossas vidas. A igreja não é para ser um mero auditório. A igreja é para ser um centro de capacitação. Um centro de adoração e um centro de capacitação para que cada um realize a obra do ministério. Igreja de plateias inertes, descompromissadas, são igrejas que tendem à apostasia. São igrejas que tendem a não oferecer a Deus toda a honra que é devida. E aí, no ensino lá de Jesus Cristo, em João, no capítulo 14, nós temos uma chamada, uma responsabilidade muito séria. João, capítulo 14, eu quero ler com você os versos 21, vou colocar aqui, ó, verso 21 de João 14. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então perguntou-lhe Judas: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele nosso lar. O amor colocado à prova, né? E a razão para guardar as ordens de Jesus Cristo é exatamente o amor. Razão para ser cumpridor desses mandamentos. E a consequência desse amor é a comunhão com o Pai e com o Filho. É um amor diferenciado. Irmãos, eu chamo a atenção para que você compare o amor de João capítulo 3 e o amor de João capítulo 14. Enquanto no amor de João capítulo 3, Deus amou o mundo inteiro de tal maneira que dá o seu Filho, e esse é sim para o mundo inteiro, aqui em João 14 tem um amor que responde àquela questão. Alguém diz assim: nada que você faça vai levar Deus a te amar mais. Opa, aqui está dizendo que vai sim. Se você guarda os mandamentos do Senhor, Jesus, o meu Pai o amará. Futuro, um amor qualificado, um amor que é resultado de uma intimidade maior, a ponto de Cristo vir morar em nós. Então, isso está vinculado a guardar os mandamentos. O nosso amor, então, é colocado à prova. E aí nós temos alguns sinais de problemas. Se não temos comunhão com Deus, problema.
se nossos afazeres para Deus parecem ser muito pesados e muito difíceis, problema. Se em nossa agenda orar, jejuar, estudar a Bíblia não estão no topo do nosso dia a dia, identifica problema. Se não temos por prioridade estar com o corpo, isto significa dizer estar com a igreja, se isso é irrelevante ou é secundário, se a igreja para você é um mero grupinho de pessoas, problema. E outras tantas coisas quando assumem lugar de preeminência, identificam problemas em nossas vidas. E como mencionei o estar com o corpo, vamos lembrar, a igreja não é um mero grupo de pessoas, a igreja é o corpo de Cristo, seja ela grande, seja ela pequena, se ela ainda não está desviada, né? Ela é o corpo de Cristo. E aí a gente não pode olhar como um mero grupo, e nem olhar com desdenho, porque se você desdenha do corpo, você também desdenha da cabeça. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, ai de nós, se não voltarmos ao primeiro amor, se não retomarmos o caminho, ou se não retornarmos a este caminho que exige com certeza o amor. Mas qual é o nosso problema? O nosso problema é que sutilmente muitas coisas ocupam a primazia. Nosso inimigo não precisa nos fazer deixar de amar a Deus no sentido absoluto. Basta nos levar a um outro amor em maior escala. Você diz, não, eu amo a Deus, mas outra coisa já assumiu um lugar principal. E aí Deus acaba sendo o último lugar. Olha o problema. Em Éfeso, a motivação que inicialmente era o amor a Cristo, dando forças a que rejeitassem os ensinos incorretos e resistissem até mesmo ao estado idólatra, as motivações com o tempo se alteraram. Éfeso parece ter sucumbido à tentação de ser forte para si mesma, para a sua própria ostentação, e abandonou a motivação adequada. O problema nosso é esse, queridos. Motivação. Qual é a sua motivação? Quando as pessoas procuram a Deus ou procuram a igreja com a motivação incorreta, claramente Deus não vai ser honrado, reverenciado, amado como é o correto. E nós vivemos séculos em que as pessoas procuram a Deus para ter seus problemas resolvidos, para ter suas questões de saúde sanadas, para terem algum tipo de benefício. E eis o problema. Quer fazer um comparativo? Na igreja do primeiro século, quando as pessoas procuravam, quando as pessoas vinham à igreja, elas vinham sabendo que estavam sujeitas a perder seus direitos civis, a perder seus bens, a ter que enfrentar a morte. E aquelas conversões eram realmente entregas a Deus. E não um modo de algum modo, se beneficiar. Não era um negócio. E a gente fica com esse problema, porque hoje parece muito mais razoável o pragmatismo, ou seja, eu vou para a igreja em função de que alguma coisa de meu interesse seja resolvida. E isso é um negócio perigoso. A igreja de Éfeso continuava zelosa com a doutrina, mas acomodada a uma fria ortodoxia, com vigor superficial, sem profundidade espiritual. A gente pode até estar aparentemente bem, mas sem o vigor da vida cristã. E isso precisa ser pensado. É quando fazemos, mas quase que por fazer. Pelo costume, pela obrigação, pelo momento, sem o entusiasmo, sem o enteos. A palavra entusiasmo vem do latim enteos, cheio de Deus. E isso pode ser um problema. Ainda nos dias de Cristo na terra, Pedro foi encontrado nesse tipo de equívoco. Vamos ler o texto em Marcos no capítulo 8, a partir do verso 31. Marcos 8, 31. Estou colocando na tela para nós acompanharmos juntos. Então passou Jesus a ensinar-lhes que era imperioso que o Filho de Deus fosse vítima de muitos sofrimentos, viesse a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Então fosse assassinado para depois de 3 dias ressuscitar.
E Jesus falou sobre esse assunto de maneira clara, mas Pedro, chamando-o em particular, começou a censurá-lo energicamente. Entretanto, Jesus voltou-se, olhou para seus discípulos e repreendeu severamente a Pedro, exclamando: para trás de mim, Satanás, pois não estáis pensando na obra de Deus, mas sim nas ambições humanas. Qual o motivo de nossas ações diante de Deus? Quais nossas motivações? Estamos pensando na obra de Deus ou nas ambições humanas? Mesmo sendo um pensamento bacana o que Pedro teve, né? Proteger Jesus Cristo, aquele pensamento não foi dirigido pelo Espírito de Deus. Jesus identifica, na verdade, uma obra satânica ali. Jesus falou de um grupo de pessoas que professavam a fé e eram muito operosos, mas que também não amavam a Deus como deviam. Esse texto compensa também que a gente leia, e esse texto deve marcar nossas vidas, pelo menos nos chamando a ter uma atenção contínua. Mateus capítulo 7, versos 21 a 23. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, nunca os conheci, afastai-vos de minha presença, vós que praticais o mal. Olha o problema. Do que o texto bíblico está falando? De pessoas que, de um aspecto exterior, se relacionam com Deus, o chamam de Senhor, praticam atos que, da perspectiva humana, são tremendos, são símbolos espirituais. Os melhores símbolos espirituais foram usados por Cristo aqui no seu exemplo. Profetizar em teu nome, expulsar demônios e realizar muitos milagres. Jesus não diz que eles estão mentindo, mas diz que eles não se atentaram ao que era essencial. E o que é essencial? Fazer a vontade do Pai que está nos céus. Não adianta, querido, você ter muitas obras, ou eu ter muitas obras, se eu não tenho compromisso em me atentar à vontade do Pai. E aí eu vou estar, então, claro, abandonando o primeiro amor. O risco de nossas motivações se distanciarem da única que realmente importa é grande. A única que realmente importa é a atenção a Deus, é o amar a Deus. Há muitas realizações que a motivação é o entretenimento, a arte em si, a glória pessoal ou organizacional, a satisfação das pessoas que nos contemplam, uma visão de futuro e muitos outros tipos de motivações. E em muitos casos também há o amor a Deus, mas de modo secundário. Olha o problema. Se o amor é secundário, também secundárias serão as prioridades em nos oferecer ao verdadeiro serviço a Deus. E claro, também a preparação para esse serviço. Muitos vivem como se fizessem o favor de realizar algo para Deus e não conseguem reconhecer que, na verdade, isso é privilégio e não favor a Deus ou à igreja. A igreja é só um meio de você servir ao Senhor, queridos. Só, e eu estou aqui menosprezando quando uso a palavra só, porque nós não podemos nos esquecer de que a igreja é o corpo de Cristo. Qual é a nossa saída? Reorganizarmos nossas prioridades. Nós precisamos revisar as razões pelas quais fazemos o que fazemos. As razões para fazer e as razões para não fazer. E elas devem advir de nosso amor a Deus acima de nosso amor a qualquer outra coisa. A regra quanto a nossas expressões, sejam quais forem, está em 1 Coríntios 10, 31. Vamos ver esse texto? Você conhece, provavelmente você conhece, mas vamos ler juntos. Assim, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus.
Olhando outra versão. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Essa última, João Ferreira de Almeida, atualizada, a primeira, a King James atualizada. Então a regra está aí, jamais, jamais para a nossa glória, para a nossa satisfação, para os nossos interesses, mas para a glória de Deus como motivação. Isso vale para qualquer coisa, mesmo as coisas boas, mesmo as coisas que você aparentemente faz, que você reputa muito interessantes. Porque não é incomum, queridos, que pessoas tentem fazer substituições. Por exemplo, o seu pastor, uma autoridade espiritual sobre a sua vida, te convoca para uma determinada prática, um determinado trabalho, e você não quer, ou você não vai com ele, com a cara daquela autoridade, ou você, por algum motivo, né, tem algum embaraço aí no processo, e você faz substituição, e você pensa assim, não, ele me chamou para evangelizar, mas visitar um hospital é muito melhor. Eu vou dizer para ele que eu não posso ir evangelizar, porque eu vou visitar um hospital. Ora, mas e a ordem, os critérios bíblicos que nos chamam à submissão, que nos chamam a ouvir nossos líderes, não estão valendo? Nesse caso, houve uma motivação incorreta e a gente precisa vigiar nossas motivações, vigiar nosso coração. Deus apenas se satisfaz do que fazemos quando se satisfaz com as nossas vidas. Isso implica em satisfação, então, com as nossas motivações. A gente tem um exemplo, nesse caso, lá na vida de Caim. Caim e Abel, dois irmãos, os dois oferecem alguma coisa ao Senhor. Mas Deus deixou bem claro que ele só aceitou a oferta daquele que ele tinha aceito como pessoa. Ele tinha que aceitar o ofertante. E Deus não aceitou Caim como ofertante. Com certeza a motivação de Caim não foi tão nobre quanto a motivação de Abel. E o texto bíblico deixa claro que Abel procurou entre os melhores do seu rebanho. Já no caso de Caim, ele não se preocupou, ele trouxe uma fruta, uma oferenda lá, ele como que escolheu aquela primeira que ele encontrou e está tudo bem. Às vezes nós fazemos isso. Às vezes o nosso cuidado, o nosso amor para com Deus nos leva a ofertar a Deus qualquer coisa, qualquer tempo, de qualquer jeito. Não, mas não tem problema não. Como não tem problema? Ele só aceita o nosso serviço se tiver nos aceitado. E quando Caim expressou sua tristeza por ter sua oferta rejeitada, houve um ensino de Deus. Ele ouviu do próprio Deus algo tremendo, algo que deve nos levar sempre a meditar. Olha aqui, lá em Gênesis, no capítulo 4, verso 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Para Caim, e também para mim e para você, é dito que se você e eu procedermos do jeito certo, nós vamos ser aceitos. Mas se nós não procedermos do jeito certo, o pecado está à nossa porta e deseja nos destruir. Cumpre a nós vencer o pecado. Qual que é o caminho mais curto? Proceder do jeito certo. Fazer de um jeito que agrade ao Senhor Deus. Todos nós precisamos nos atentar a este conselho. Do que precisamos então? Qual lição que nós podemos tirar desse momento de meditação bíblica? Retornar ao caminho. Retornar ao caminho é nos atentar ao amor a Deus em primeiro lugar, em quaisquer circunstâncias. O que importa é a motivação que nos leve a estar atentos à vontade de Deus, e não a que nos pareça mais interessante. Retornar ao caminho implica em reorganizar nossas prioridades. Nossas prioridades não podem ser nosso trabalho, nossa carreira, nossos estudos, nem mesmo nossa família. Nossa prioridade tem que ser o amor a Deus. Claro que quando eu amo a Deus, eu vou me atentar para a justiça de Deus
E na justiça de Deus, minha família tem um lugar preponderante. O meu trabalho precisa ser feito como serviço a Deus. E um monte de coisas vai acontecer do jeito certo. Mas eu não posso deslocar a prioridade. A prioridade precisa estar no amor a Deus. Você que exerce o ministério precisa amar a Deus acima de todas as coisas. E na sequência entra o seu ministério como medida de justiça de Deus. Não há sentido em nossas ações por motivações que não sejam aceitas por Deus. Retomemos ou retornemos ao primeiro amor. Retornar ao caminho é compreender nosso privilégio em poder ser cheios do Espírito de Deus, em poder ser guiados pelo Espírito de Deus. E a gente precisa tomar posse dessa ordem bíblica cada vez mais, porque ela é uma ordem que condiciona a nossa própria condição de filhos de Deus. Veja aí ó, em Romanos 8,14. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Em outra versão, o texto vem dizer, e nos ajuda muito, que é a corrigida, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E há aqui uma exclusão dos que não são guiados pelo Espírito de Deus. Tá? Retornar ao caminho, então, é compreender nosso privilégio em poder ser instrumento de Deus na vida dos outros. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Aquele amor que põe o Senhor Deus no centro, como motivação de tudo, como razão para evangelizar, como razão para ir à igreja, como razão para nos submeter uns aos outros, como razão para amar nossas famílias, nossa esposa, filhos, né? As mulheres amarem seus maridos, como razão para toda a nossa história de vida, ok? Senão, a gente corre o risco de não ser aprovado por Deus, tá bom? Um abraço a você que está compartilhando esta mensagem. Se tiver no Facebook, clica aí, dá um joinha, compartilha. Se tiver no YouTube, compartilha também. De algum modo, permita que essa palavra vá a outras vidas. Deus ser com você. Viva para Deus.